constantemente, né? Ainda sobre a questão do trabalho, uma visão mais moderna, né? Eu vou passar mais rapidamente por essa parte, senão a gente não vai conseguir falar muito sobre os transtornos mentais. Mas, assim, existe um trabalho publicado na Business Week 2001, com trabalhadores norte-americanos. 59% não tem tempo para refletir sobre o próprio trabalho, 56% não tem tempo para concluir suas tarefas, 55% estão subjugados pelo excesso de trabalho. Ainda alguns dados sobre a previdência social, né? A segunda maior causa de afastamento por auxílio-doenças, transtornos mentais no geral, não apenas os relacionados ao trabalho, né? Em 2002, houve 15.029 afastamentos definitivos por conta de transtornos mentais relacionados ao trabalho. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% sofrem algum transtorno mental relacionado ao trabalho, 10% sofrem de transtornos mentais graves. Agora, eu vou passar para vocês, especificamente, como que eu divido, quando eu vou atender uma pessoa com transtorno mental, dentro da minha cabeça, para me ajudar no raciocínio clínico em relação ao diagnóstico e condução dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, primeiro, eu divido... primeira coisa, antes de qualquer outra, né, eu vou fazer um diagnóstico do transtorno mental. Em psiquiatria, a grande parte dos transtornos mentais, o diagnóstico é sindrômico, porque você vai fazer o conjunto de sinais e sintomas e chegar a um quadro sindrômico. Em poucas situações, você consegue fazer o diagnóstico etiológico. Então, principalmente, primeira coisa, faça o diagnóstico sindrômico. Uma vez feito o diagnóstico sindrômico, eu vou ver se ele se encaixa em um quadro orgânico ou não. Para eu saber os quadros orgânicos, o que eu falo sobre os quadros orgânicos principalmente? A gente vai falar várias situações, eu vou passar sobre essas situações dos quadros orgânicos mais rapidamente, porque não tem... praticamente vocês consultam. Se tem dúvida, eu fiz o diagnóstico sindrômico do episódio depressivo. Quais são as substâncias químicas, principalmente, que estão envolvidas no episódio depressivo? Eu tenho essas substâncias na minha empresa? Eu tenho essas substâncias como fator de risco químico? Está sendo controlado? Daí você vai atrás. Os diagnósticos orgânicos, até estava conversando com a Suzette semana passada. Vocês viram o que nós temos de dados sobre os transtornos mentais relacionados ao trabalho? É pouquíssimo. E dentro desse pouco, praticamente nada de transtorno mental orgânico. Será que eles realmente não existem? Ou realmente ninguém está se dando conta que uma demência, por exemplo, pode ser manganês? Que um episódio depressivo pode estar relacionado a alguma substância química, o chumbo, por exemplo. Será que a gente não se dá conta ou eles não estão mais acontecendo? Eu tenho comigo que muitos desses transtornos eles estão passando batidos, porque eu ainda hoje vou em empresas em que tem galvanoplastia praticamente rudimentar, sem controle algum. Tem fábricas de baterias no fundo de quintal, que o controle é zero, né? E será que essas pessoas não se intoxicam? Eu trabalhava numa prefeitura, até bem pouco tempo, e num exame admissional foi diagnosticado, o cidadão trabalhava numa fábrica de baterias que foi fechada aqui próximo de Curitiba, e ele estava com um quadro de intoxicação. Naquele momento. Inclusive com sinais, a gente vai falar sobre esse tipo de intoxicação, com sinais claros da intoxicação. E daí pedimos exames específicos, e daí ele acabou pedindo prorrogação de prazo, tal, até acabou conseguindo entrar no concurso, né? Mas vocês vejam, ainda hoje, num admissional de um concurso público, a pessoa estava intoxicada, foi solicitado os exames e marcadores biológicos todos e comprovaram realmente a intoxicação, mas ele não estava incapaz para o trabalho, ele tinha intoxicação.
Então, primeira coisa, eu faço o diagnóstico sindrômico. Tendo um diagnóstico sindrômico, eu vou ver, isso pode ser orgânico ou não orgânico. No caso dos orgânicos, eu tenho que pensar num acometimento direto, né? Algum produto químico ou alguma situação que tenha alguma lesão neurológica que justifique, alguma lesão direta do sistema nervoso, né? E daí, dentro dos não orgânicos, a gente deve avaliar os fatores psicossociais, né, e também os fatores de riscos existentes no ambiente de trabalho. O diagnóstico, como eu disse, ele é sindrômico, né, ele depende de uma boa anamnese. Existe a dificuldade do nexo, porque muitas vezes você vai sentir a necessidade de uma análise ergonômica do trabalho. Você suspeita, você tem uma tendência a achar que é relacionado ao trabalho, e realmente o que vai te dar mais subsídio e elementos objetivos de que aquilo é relacionado ao trabalho é uma análise, de preferência, macroergonômica do trabalho, com uma ênfase bem intensa na análise da atividade. Você vê como é que é a atividade específica do cidadão. E nisso, ver os fatores de ergonomia cognitiva, ergonomia física, ergonomia psíquica. Eu trabalhei em várias empresas, assim, não tenho um grande conhecimento de outras empresas, mas nas empresas que eu trabalhei, a sua grande maioria faz análise ergonômica apenas física. A aplicação de ferramentas ergonômicas. O Juliano conheceu uma pessoa chamada Leandra Ulbricht, que é uma professora da UTFPR, que é muito rígida, mas me ensinou bastante ergonomia. E uma das coisas que ela ensinou é que ferramenta ergonômica é exatamente igual a exame complementar para o médico. Ele ajuda a complementar uma análise ergonômica do trabalho. Então, você tem uma suspeita de um risco físico, ali, uma ergonomia física, uma sobrecarga mecânica, você aplica uma ferramenta ergonômica que vai te auxiliar naquilo. Mas, na ergonomia cognitiva e psíquica, daí você vai ter uma visão macroergonômica, você precisa mesmo entrevistar. E isso é a principal ferramenta. E os checklists vão servir como apenas ferramentas complementares, exames complementares que vão reforçar ou refutar aquela tua teoria do risco ergonômico. A análise ergonômica é essencial, principalmente para o médico do trabalho que está na empresa, a aplicação da análise ergonômica. Ferramentas para screening, questionários, como, por exemplo, a SRQ, são ferramentas importantes, eu acho que podem servir de alguma forma dentro de um programa de saúde mental de uma empresa, você aplicar alguns questionários, porque eles podem filtrar e pegar períodos prodrômicos de transtornos mentais. E justamente isso é muito importante, você pega antes de que aquilo se torne um problema maior. Então, a minha visão é que, pelo menos é o que eu penso que seria o mais adequado. Programas de saúde mental dentro de empresa, o mais importante é você focar na identificação precoce, principalmente de transtornos mentais, no seu período prodrômico, aquele período inicial em que a pessoa tem poucos sinais e sintomas, e atuar nessa situação, evitando um afastamento prolongado, evitando um problema ainda maior, evitando acidente mesmo dentro da empresa. Então, isso foi que a gente já tinha identificado anteriormente, visto, e é simples, não é tão complexo, né? Isso aqui alguns fatores de risco que podem trazer alguns transtornos, algumas repercussões nos transtornos mentais. Por exemplo, o ruído. O ruído já está consolidado que ele é um estressor psicossocial no trabalho, levando a irritabilidade, ansiedade, excitabilidade e insônia. Vibração pode trazer alterações principalmente relacionadas ao sistema nervoso central. Radiação não tem evidências.
Temperaturas, entre os principais estressores psicossociais, levando a distúrbios psiconeuróticos e o calor, descompensação em indivíduos limítrofes. Ou seja, principalmente aqueles indivíduos que já têm uma personalidade pré-mórbida, que a gente chama, uma personalidade que já tem uma tendência a ter alguma descompensação, o calor pode ser um fator que precipite. Pressões podem trazer alterações neurológicas e mentais e até da personalidade. A umidade não tem nenhuma evidência que traga qualquer alteração. Dos fatores de risco químicos, né? Os gases, principalmente o monóxido de carbono, traz distúrbios de características demenciais. Os solventes, diversas síndromes psiquiátricas, esse episódio depressivo, pode trazer alterações até de personalidade. Metais pesados, chumbo, mercúrio, manganês, diversas síndromes psiquiátricas, desde delírio, demência, transtornos do humor. Os fatores de riscos biológicos, a gente sabe que principalmente o risco da infecção do HIV em pessoas que trabalham com doenças infecto-contagiosas, pacientes graves, ou até mesmo pessoas que se acidentaram com pessoas portadoras de HIV ou outras doenças graves, pode trazer principalmente transtornos de humor. Mas, quando infectado pela doença, evidentemente, que se o trabalhador se infectou no trabalho pela doença, ele pode trazer alterações da própria doença mesmo, né? Que nem na faculdade a gente dizia que lúpus e HIV dá tudo, né? Então, pode trazer transtornos demenciais por conta da ação direta do HIV mesmo, no sistema nervoso. E a questão dos fatores de riscos ergonômicos, o trabalho em turno e noturno, isso já é bem consolidado na literatura, a gente sabe que são causadores de problemas psicossociais, com alterações do ciclo sono-vigília, síndromes de má adaptação ao trabalho. E a questão as lesões e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a gente sabe que as pessoas que adoecem de problemas osteomusculares relacionados ao trabalho têm uma tendência também, por conta da doença osteomuscular, desenvolver algum transtorno mental relacionado àquela doença osteomuscular. Os próprios acidentes podem trazer transtornos, é evidente que uma pessoa que se expõe a um acidente grave de amputação vai trazer pode trazer um transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse mesmo, e dependendo da dimensão, até um transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu tive a infelicidade de trabalhar numa empresa, o Juliano também conhece, que muitos anos sem acidentes, e o último acidente foi no dia que eu estava trabalhando de madrugada ainda, que foi e aquilo realmente, a pessoa era uma pessoa super descolada, e depois ele desenvolveu um transtorno de ansiedade. Trabalhava foi uma chave chave grifo, mas uma gigante de uma chave grifo. Estava mexendo numa máquina, e daí ele falou, não, pode ligar, que eu já vou tirar a chave. Isso que não tirou a chave a tempo. Daí ligou a máquina, rodou a chave, bateu numa parede, depois que bateu na parede, bateu na perna e teve uma fratura exposta. Isso acontece mesmo, tendo transtornos de ansiedade relacionados aos acidentes mais graves. Então, assim, primeiramente, a gente falou sobre os transtornos mentais orgânicos, que são esses exemplos que eu principalmente exposição a produtos químicos, lesão direta do sistema nervoso central. E existe outro grupo. Então, eu divido em 3 grupos. O primeiro, os transtornos, depois do diagnóstico sindrômico, eu divido. É o orgânico ou não orgânico. Se for orgânico, vai ter lesão direta do sistema nervoso. Se for não orgânico, eles vão se dividir em 2 grupos. Os não orgânicos têm os não orgânicos relacionados ao trabalho e tem os relacionados às doenças ocupacionais, ou seja, aqueles em que a pessoa tem uma lesão no ombro, e por conta daquela dor no ombro que ele sente direto, ele acaba desenvolvendo um episódio depressivo ou um transtorno de ansiedade. Ou por conta de um acidente que ele teve uma amputação, e ele começa a desenvolver um transtorno mental relacionado ao acidente, que indiretamente também está relacionado ao trabalho. Ok? Isso aqui é a lista, né,
que eu já tinha dito anteriormente, vou passar rápido. Agora, rapidamente, os transtornos, só para... Isso aqui é consulta, isso vai ficar para todos no site da APANT, né, essa apresentação. Então, assim, demência, o que pode causar? Manganês, rapidamente. Delírio, eu não vou ter tempo para falar sobre quais são os critérios diagnósticos de cada um pode até ser falado num outro momento, né? Delírio, que principalmente, o que é delírio? Alteração no nível de consciência, né? Causado por brometo de metila, sulfeto de carbono. Só para a gente ter uma ideia do que procurar, né, dentro das empresas. Transtorno cognitivo leve. Tudo isso aqui causa transtorno cognitivo leve. Transtorno orgânico da personalidade. Um dos diagnósticos mais difíceis, né? Porque você identificar um transtorno de personalidade numa pessoa que você vai primeiro ter que identificar qual que era a personalidade dela antes, para você ter depois identificar traços patológicos de personalidade, e daí ainda depois de identificar a existência desses produtos dentro da empresa ou do local de trabalho dele, para daí então fazer Olha, é um diagnóstico bonito, mas trabalhoso. Transtorno mental orgânico, somático, não especificado. Daí todos esses problemas aqui. Transtornos mentais devido ao álcool, né, principalmente relacionados a atividades desprestigiadas, lixeiro, coveiro, trabalhos de risco, mineração, construção civil, alta exigência cognitiva, estabelecimentos bancários, trabalho monótono, vigias, afastamento prolongado do lar, viagens frequentes e plataformas de petróleo, a pessoa fica 30 dias lá, longe da família. Episódio depressivo, só alguns critérios diagnósticos de um episódio depressivo. Isso aqui pode causar como transtorno mental orgânico um episódio depressivo. Então, esses são um dos riscos, né, dos fatores de risco. Neurastenia, né, fadiga, né, aquela síndrome de fadiga, não é burnout, que também pode ser causado por isso. A gente vê que eles se repetem, né, gente? Então, a gente fica meio atento, né? Por exemplo, brometo de metila, isso aqui causa quase tudo. Sulfeto de carbono também. Até prova da ANANT, eles adoram isso aqui, né? Colocar essas substâncias. Elementos neurotóxicos que podem levar às síndromes psiquiátricas orgânicas relacionadas, né? Os principais são aqueles que a gente já falou que estavam em vermelhinho ali. Os metais pesados, por exemplo, o mercúrio, que pode causar aquela síndrome do chapeleiro maluco, da Alice no País das Maravilhas, que é a descrição do intoxicado, de fato, pelo mercúrio. Desculpa estar passando meio rápido, mas é que o tempo é curto, então a gente vai... o manganês eu já falei, né? Ele pode ser causador de uma demência orgânica relacionada ao trabalho. O chumbo traz alterações do humor, né? É chamado de saturnismo. Tem muito semelhante à síndrome de Korsakoff, alteração da memória, né? O sulfeto de carbono, que também causa diversos transtornos, são vários. Depressão, apatia, alterações cardiológicas. Os hidrocarbonetos em geral também trazem uma diversidade grande de transtornos mentais. Tolueno, brometo de metila, monóxido de carbono, isso aqui tudo eu vou deixar com vocês podem pesquisar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que, para o diagnóstico de muitos transtornos mentais, principalmente alguns relacionados ao trabalho, você utilize de avaliação neuropsicológica. É uma ferramenta muito boa para você refinar alterações de funções cognitivas, funções até mesmo afetivas, alterações de personalidade. É uma ferramenta interessantíssima, só que tem um custo alto, né? Tem que ser aplicada por psicólogo, na grande maioria das vezes, né? E acaba tendo um custo alto, mas é interessantíssimo para você refinar até mesmo qual que é a função principal, qual que é a profundidade da alteração da memória, como que está a atenção,
quais são os traços de personalidade da pessoa. É uma ferramenta muito boa, principalmente para pesquisa, é muito utilizada. Também ainda, dentro das síndromes psiquiátricas não orgânicas relacionadas ao trabalho, né, nós vamos falar agora um pouco sobre aquelas que são relacionadas aos fatores psicossociais, que é uma das coisas importantes que a gente consegue atuar dentro da nossa organização de trabalho. Por exemplo, trabalhos que têm excesso de atividades, pressão de tempo, trabalho repetitivo. Esses todos aqui são fatores psicossociais e organizacionais que podem, de alguma forma, influenciar no desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Principalmente nessa parte não orgânica, a gente precisa começar a pensar na multicausalidade. Nos transtornos orgânicos, pode acontecer de aquele produto químico ser o único causador e necessário, classificado como Schilling 1, tudo, ele é necessário para que tenha aquela doença, sim. Mas aqui nos não orgânicos, a gente precisa pensar na multicausalidade. Então, a grande maioria dos transtornos vão ser multicausais. Entre essas multicausas, nós temos os fatores psicossociais e organizacionais, que são importantes porque é onde nós conseguimos atuar. Se tem várias causas, muitas delas a gente não consegue atuar, por exemplo, não conseguimos mudar a genética do cidadão. A gente não consegue mudar a casa dele, por exemplo. Tem problemas lá sociais, de relação em casa, filho drogadito, esse tipo de coisa. Embora a gente consiga, de alguma forma, ajudar. Mas aqui, nesses fatores dentro da empresa, muitos deles a gente consegue. Então, entre eles tem excesso de atividades, pressão de tempo, trabalho repetitivo, conflitos de papéis entre subordinados e superiores, falta de apoio social por parte da chefia, colegas, família, estressores físicos, produtos químicos, ruídos altos, temperaturas e outros, tecnologias de produção em série e processos de trabalho extremamente automatizados, trabalhos em turnos. Como que a gente identifica isso aqui? Muitos deles são identificados pela análise ergonômica do trabalho. Então, é muito importante a gente ter um treinamento, minimamente uma visão sobre a análise ergonômica do trabalho para saber identificar o que perguntar para identificar, por exemplo, conflitos de papéis entre subordinados e superiores. Não é difícil, mas você tem que entender, saber como que é a hierarquia, quem que manda, quem que não manda, como é que são as ordens. Cachorro que tem 2 donos morre de fome, sabe? Aquela coisa que é questão de perguntar, mas que faz parte de uma análise mesmo. Existe um livro muito bom, que é do pessoal de Santa Catarina, que chama-se Análise Ergonômica do Trabalho, que ele dá como se fosse assim, técnicas da semiologia médica, vai te ensinar como fazer análise ergonômica do trabalho. E diz lá, as ferramentas ergonômicas são complementares àquela análise principal. Fatores inerentes, vou passar rapidinho isso aqui. Fatores interpessoais, aí evidentemente tem a questão do assédio sexual, assédio moral, violência no trabalho, dificuldade em lidar com frustrações, fragilidade psicológica para a área, função exercida. Tem pessoas que têm já uma tendência, personalidade anterior, que não se adequa muito bem, por exemplo, a ser técnico de necropsia. A pessoa não vai se adaptar bem, às vezes não tem uma personalidade para aquilo. Ela nunca vai poder ser? Não, não é bem assim, ela pode até ser, mas tem que ser preparada para algumas atividades, né? Dentro das síndromes e dos fatores psicossociais, um grande fator, e que isso aqui eu presenciei, a questão da insegurança no emprego. Existem empresas que têm o costume de ficar lembrando o trabalhador o tempo inteiro de que está ruim, a situação está ruim, vamos ter que demitir, vai ser diminuído, o quadro vai ser enxugado, tem que ficar todo mundo quietinho, senão vai ter mais demissão. E aquela coisa da insegurança do trabalho o tempo todo, no mural dizendo que as vendas estão baixas, porque quando o dólar está alto é porque o dólar está alto, quando está baixo é porque está baixo, porque nunca, às vezes a gente vê, não, está tudo bem.
e aquilo vai gerando insegurança, tem gente que pode desenvolver algum transtorno, e isso realmente é um fator psicossocial que pode interferir e trazer transtorno mental. Fatores individuais, evidentemente, das características da própria personalidade. Essa aqui é alguns tipos de personalidade, do grupo A, do grupo B, do grupo C. Eu não vou atentar exatamente, mas são características de personalidade, evidentemente, que são personalidades patológicas, né, mas que podem trazer alguma influência dentro do ambiente de trabalho. Aqui eu vou passar rapidamente, porque vai ficar com vocês. Por exemplo, quais são os fatores psicossociais que podem desencadear um episódio depressivo? Então, aqui nós temos alguns fatores psicossociais. Todos eles são baseados na literatura e em estudos, né, que podem desencadear o diagnóstico de neurastenia. Quais são os fatores psicossociais? Por exemplo, excesso de hora extra, dupla jornada de trabalho, turnos alternados. Distúrbios do ciclo sono-vigília. O que pode trazer, por exemplo, motoristas noturnos, compensação bancária, quase não tem mais, né, compensação bancária, né? Tripulantes de voos noturnos, médicos, plantonistas. Mas eu já ouvi falar muito. Ainda tem uma ou outra atividade de banco que é noturna, mas é muito pouco mesmo. Antes tinha compensação de cheque, digitação, digitador, né? Tinha gente que trabalhava como digitador à noite e de manhã em outra coisa. Aqui são os transtornos de estresse pós-traumático. Eu deixei aqui só para vocês terem como consulta, né? Aquela questão da revivência do episódio tem que estar muito intenso no diagnóstico. A síndrome de burnout, com aqueles 3 pilares principais, né, que seria despersonalização, aquele afastamento afetivo, aquela indiferença, né? Por exemplo, no médico, o médico que antes se preocupava em cuidar do paciente, ele já estava atendendo assim, tipo, já não se dane se não melhorar também. Já está aquele desapego com o compromisso principal da sua atividade, né? Aqui, ainda sobre síndrome de burnout, eu vou deixar mais para consulta de vocês mesmo. E, por último, as síndromes psiquiátricas, que são não orgânicas, que são relacionadas aos acidentes de trabalho e às doenças ocupacionais, que podem trazer alguma doença e daí em decorrente daquela doença ou do acidente a pessoa desenvolver uma patologia. Por exemplo, pessoa que desenvolve perda auditiva induzida por ruído pode desenvolver irritabilidade, ansiedade, alteração do sono, dificuldade de concentração, alteração do humor, até depressão e até alterações sexuais. Lesões por esforço repetitivo, ansiedade, depressão, principalmente, podendo desenvolver irritabilidade e frustrações. Isso aqui é uma foto, só para ilustrar, uma inspeção que eu fiz, uma fábrica de cal. Você vê que ela está branca a foto, né? Porque é pó o tempo inteiro. O cara tem um pano amarrado no rosto, tudo é pó, isso aqui. Ele fica torcendo, ele enche um saco de cal aqui, aí ele tira o saco de cal e coloca aqui. Então ele fica torcendo o tempo todo o tronco ali, fica numa poeira desgraçada, com um barulho. Esse aqui é o cordãozinho do protetor auricular, mas um barulho